deputado eleito. Está comigo o deputado José do Gringo Júnior Lembe. Eu, sem mais delongas, vou saudá-lo e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Senhor deputado, boa noite. Muito boa noite e quero agradecer desde já o convite que me foi formulado para estar aqui e podermos contribuir naquilo que for necessário em função do tema que foi aqui nomeado. Muito bem, nós hoje vamos falar sobre o fornecimento de água potável e o seu impacto na vida do cidadão. Você que é angolano, que está dentro ou fora de Angola, que conhece as insuficiências deste assunto aqui no nosso país, queremos pedi-lo para comentar, para partilhar, para convidar também o seu amigo para juntos poderem acompanhar esta emissão. Nós estamos a transmitir no UNITA Parlamento e Canal Juventude Avante. Portanto, você é nosso convidado de eleição para para nós contarmos consigo aqui nesta emissão, número 11. Bom, nós vamos acompanhar aqui as últimas recomendações deixadas pela deputada Anabela Sapalalo, da emissão passada, número 10, sexta-feira, 26 de julho, que abordou o procedimento de contratação simplificada, condições legais, práticas de governação e seu impacto na confiança pública. Vamos acompanhar. Se nós temos um titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, que privilegia a contratação simplificada, que é um princípio da lei, a Lei 41/20 de 23 de dezembro, que é a lei dos contratos públicos. Ele privilegia um princípio que é excepcional, ele privilegia como regra. Se nós temos um chefe, que é o Presidente da República e é o titular do Poder Executivo, privilegia esta lei, portanto, que vai contra todos os princípios da coerência ao nível viola o princípio da igualdade, viola o princípio da não discriminação, viola todos estes princípios de lei, coartando ou deixando de parte potenciais empresas, potenciais empreendedores, potenciais pessoas coletivas e pessoas singulares que poderiam dinamizar o mecanismo econômico, mas são deixados de fora porque a política aqui é criar monopólios para desvirtualizar aqui o princípio da concorrência de mercado. Se isto acontece, é óbvio que não há confiança pública neste governo. Muito bem. Não existe confiança pública. E a confiança pública está sendo todos os dias atropelada e todos os dias os angolanos cada vez mais deixam de confiar naquele que é o ente superior, que é uma pessoa, o Estado, não é? Por lei, o Estado devia regular, fiscalizar, proteger o cidadão, mas o cidadão angolano sente-se cada vez mais desprotegido. Se nós temos um titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, que privilegia a contratação simplificada, que é um princípio da lei, a Lei 41/20 de 23 de dezembro, que é a lei dos contratos públicos. Ele privilegia um princípio que deixou as recomendações na emissão número 10, sexta-feira, semana passada, 26 de julho de 2024, que o tema foi o procedimento de contratação simplificada, condições legais, práticas de governação e o seu impacto na confiança pública. Agora sim,
o fornecimento de água potável e o seu impacto na vida do cidadão é o tema que o deputado José do Gringo Júnior Lembe vai falar para nós. A água é um elemento essencial à vida e o acesso à água potável segura e limpa é um direito humano. Contudo, este direito essencial não chega a todos, seja pelas diferenças geográficas, políticas ou até mesmo por uma problemática maior. No nosso país, a falta deste líquido precioso e essencial para a vida existe desde que Angola se tornou independente. As causas da escassez de água potável são complexas e variadas e têm graves consequências na saúde pública, no ambiente e no desenvolvimento económico. Para efeito, temos disponível José do Gringo Júnior Lembe, deputado da Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA, para conversar sobre o fornecimento de água potável e o seu impacto na vida do cidadão. Agora sim, senhor deputado, para começar, se o nosso país é rico em rios, por que agora a água, aliás, não chega para todos? Bom, muito boa noite, senhor caro jornalista Paulino Aurélio e os internautas que nos acompanham por esta via de podcast com o deputado. Diria que o país é rico em recursos hidrográficos, mas esse mesmo recurso não chega para todos. Diria o seguinte: não se consegue compreender o nosso país conquistou a independência em 1975. A data presente fará, a dia 11 de novembro, 50 anos, desde que o povo angolano conseguiu resgatar a sua soberania e que o povo não viva, não só não tem acesso à água potável, mas também, digamos, é uma vida digna. Uma vida digna. Eu reparo que em outros países mesmo africanos, inclusive europeus, a água é a base do desenvolvimento de um país. Não só do país, mas também é a base do desenvolvimento da própria sociedade. E tal como eu acabei de dizer, não consigo compreender. Já estamos num período de paz há mais de 20 anos, que depois assistimos episódios tristes nos bairros. As pessoas saem muito cedo à procura deste bem precioso, porque o Estado angolano entende que lá onde não há infraestruturas, não merecia uma certa atenção do Estado angolano para colocar este bem precioso junto das populações. Eu estou a falar tendo como sustentação a própria afirmação do ministro, em 2021. O ministro, o nome é João... Ministro da Energia e Água, João Batista Borges. João Batista Borges. Ele afirmava que, aliás, reconhecia que a taxa de acesso à água em Angola é ainda relativamente baixa por falta de infraestruturas. Ora, para existirem infraestruturas é preciso, primeiro, ter recursos humanos. E esses recursos humanos são esses que depois devem valorizar a presença de uma certa, digamos assim, a dinâmica do Estado em determinado local. Portanto, o país tem 18 províncias, o país tem municípios, tem comunas e tem distritos, tem aldeias. E se irmos na lógica da expressão do seu ministro, não é. Isso já nos revela uma certa falta de vontade de um Estado ver o seu povo estar num ambiente saudável em todos os sentidos e, sobretudo, transferir para o cidadão o gozo daquele que é um bem precioso, que também é seu direito natural. Portanto, em suma, é falta de vontade política.
Muito bem. O senhor deputado diz, de forma resumida, a falta de vontade política e também diz que o senhor ministro João Batista Borges reconhece que a falta de recursos ou enfim, falta de recursos estão na base de infraestruturas, melhor, obrigado pela correção, está na base desta não distribuição deste recurso precioso, a água. Por que é que não se criam condições de infraestruturas para fazer chegar a água nos cidadãos? Bom, na minha percepção, se calhar nós temos um Estado com duas formas de agir. A primeira forma de agir é olhar para o espaço em que ele tenha alguma credibilidade. E a segunda forma de agir é olhar para um espaço onde, digamos assim, haja contrariedade nas suas ideias, não é nas ideias do Estado, ou nas ações que o próprio Estado vai empreendendo já no âmbito da expansão dos seus poderes ao nível local. Portanto, e isso nos traz em duas narrativas. A primeira narrativa, tal como eu fiz, o espaço onde ele tem acolhimento, refere-se a um espaço onde ele tem, digamos assim, um apoio substancial. Neste caso, valorizar o espaço onde ele tem apoio substancial. E da outra narrativa é mesmo exclusão total de espaço onde ele não tem nenhuma avaliação positiva, onde há contrariedade. Portanto, nesse tipo de procedimento, um Estado que é regido por uma Constituição, e a Constituição estabelece direitos iguais para todos os cidadãos, esse Estado não serve. Não serve. Razão pela qual notamos pelo país a questão do aumento das assimetrias ao nível das províncias, e também notamos que, para além desse aumento das assimetrias, é que o Estado angolano não está preparado para governar o país. Não está preparado para governar os angolanos. Portanto, eu concordo com alguém, um dia dizia na comunicação social que o nosso país precisa ser refundado. Refundado em todas as vertentes. Vertente política, vertente econômica, vertente cultural, não é? Para podermos parar no tempo e ver o que é prioritário para o nosso próprio povo. Portanto, nós estamos o país está encalhado num pensamento velho de governação que não olha para o cidadão como ponto de partida e seu ponto de chegada. Muito bem, nós estamos já a começar a receber muitas mensagens, como é o caso do internauta Paulo Kikola, mas, caro internauta, também pode enviar a sua pergunta por áudio no Facebook, o número esse que está a passar no rodapé, que é o 931 559977. Portanto, não hesite de escrever para nós, de enviar a sua pergunta nos comentários. O deputado está aqui mesmo para poder responder, para poder conversar consigo. 931-559977. Bom, o internauta Paulo Kikola escreve: já às portas de comemorar 49, mas eu aqui vou ajudar na correção, 50 anos de independência, o internauta escreveu 49 anos, 22 anos de paz, se é mesmo justo os angolanos consumirem água turva das lagoas e morrerem de seca? É a primeira pergunta do Paulo Kikola Júnior. Ele quer saber se é justo os angolanos consumirem este tipo de água. Eu acho que a preocupação é legítima que ele apresenta. Apresenta uma vez que o nosso país é rico, tal como frisei há bem pouco tempo, em recursos hidrográficos. Não haveria razões de hoje em dia termos pessoas até inclusive a beber a água de chimpaca com os animais. Não há razões.
E isso tudo desemboca num único elemento que acabei de dizer também há bem pouco tempo, que é a falta de vontade política. Havendo vontade política, tal como eu disse atrás, ponto de partida e ponto de chegada é o cidadão. Acima dos interesses do cidadão, não é. Não há mais um outro interesse. Para isso que eles governam. Quem está a governar lhe foi emprestado o poder de gestão, não o poder de sequestrar o poder. Digamos, eu passo a redundância, o mesmo poder. Portanto, eles estão ali pensando que o povo apenas é um mero espectador e eles é que são os donos de tudo. Mas é o contrário. O povo é o dono do poder, ele é o soberano. Ele é quem escolhe quem deve governar, quem deve fazer a gestão dos recursos do país que pertence a todos. Portanto, é falta de vontade política, senhora Paulo Kikola Júnior. Muito bem. Ele questiona, escreveu uma outra questão, se não, por que os prevaricadores continuam impunes se estamos no Estado Democrático de Direito, onde há um Parlamento multipartidário, tribunais superiores, PGR, SIC, etc. Bom, eu penso que na afirmação que eu acabei de aqui ventilar sobre o sequestro das instituições, está na base disso tudo. Quem é procurador? Quem é um comandante? Um exemplo, um comandante-geral da polícia. Quem é um chefe de Estado-Maior? Quem é o ministro? É nomeado por um titular do Poder Executivo. Esse titular é do mesmo partido dessas pessoas que depois ficam ao silêncio e ao invés de, talvez, dinamizar os mecanismos apropriados para poder se fazer a justiça. Portanto, aqui o que acontece é que quem governa é o MPLA. Os membros que são titulares de órgãos, tanto de soberania como executivo, também todos são do MPLA. Portanto, é difícil um javali queixar-se ao porco e depois haver algum ato consumado. Muito bem, nós continuamos a receber muitas perguntas. Aqui no WhatsApp caíram mais duas. O Pedro Chicola quer saber como avalia o fato de Namíbia ter água potável proveniente das barragens de Angola e aqui não conseguimos ter água potável? Perguntou o internauta Pedro Chicola. Bom, eu volto na mesma resposta que dei ao internauta Paulo Kikola Júnior. A Namíbia é um país que também já fiquei por lá durante 5 anos. Acompanhei a dinâmica da governação deste país. O que me intriga é que, mesmo beneficiando dos recursos, para o futuro das novas gerações, isso não pode continuar a andar assim. E ficamos aqui de dia para a noite reclamando que de facto estamos a passar necessidade, precisamos de tomar uma medida não violenta, uma medida pacífica, não é? E digo pacífica porque daqui a 2 ou 3 anos teremos novamente eleições gerais. Precisamos de mudar o quadro do país, temos de dar um novo rumo a este país. E esse novo rumo só poderá acontecer sem o próprio MPLA. Muito bem, são muitas questões e eu quero agradecer aos nossos internautas, estão mesmo a conversar com deputados, estão a escrever para nós. O internauta Mateus Domingos escreveu: qual seria a solução para a seca no Cunene e no sul do país em geral? Internauta Mateus Domingos. Bom, essa é uma pergunta que nos remete a uma reflexão enquanto cidadão. Nos remete a uma reflexão profunda. E olharmos para as prioridades do país. O país só desenvolve quando todas as políticas que foram designadas para o bem-estar das populações forem incrementadas na íntegra, sem olhar para benefícios próprios ou pessoais.
Neste caso, para a questão da seca, ao nível da província do Cunene e mesmo a nível do país, é preciso que o Estado crie políticas adequadas, que deem um passo qualitativo para a resolução desses problemas. Porque a seca, apesar de que a política, apesar de a luz dizer que é faca de dois gumes, mas é importante que a faca esteja do lado que não corta. Que não corta, mas cria, digamos assim, sirva como uma chamada de atenção. Nós precisamos, já no âmbito das políticas do Estado, que haja incremento de financiar projetos que venham exaltar a vontade de levar esse bem precioso até as comunidades, mesmo nas áreas recônditas. Então, o Estado tem esse poder. E tendo esse poder, é preciso colocar pessoas certas em lugares certos, para não desviarem os recursos destinados para a mitigação desse elemento que é nefasto em relação à comodidade das populações nas áreas onde, de facto, a seca tem estado a atingir. Muito bem. Senhor Deputado, quais consequências a escassez de água traz para a vida do cidadão? A pobreza é uma das consequências. Onde não há água, não há vida. E onde não há vida, há pobreza. E não é bom para o nosso país. São as consequências, digamos assim, imediatas. Logo que notarmos que não há água, que venha a suprir as necessidades das populações. E depois, o que vai acontecer? Ali, as pessoas vão na luta de sobrevivência, não é? Salve-se quem puder. E onde há esse modus operandi, salve-se quem puder, a miséria, a pobreza, o índice de criminalidade aumenta e pronto, e pode se tornar um caos social. Portanto, é importante que esse tipo de fatores sejam prevenidos pelo Estado angolano, prevenidos com medidas concretas no âmbito da responsabilidade do Estado. Portanto, não é bom, não é salutar, e não gosto dessa expressão da seca, porque tive experiências amargas ao longo da vida sobre a seca e acabamos por nos misturarmos com os animais em busca de sobrevivência. Muito bem. Bom, o internauta Ambrósio Pedro escreveu: os deputados, nas suas visitas, têm acesso aos programas e projetos de distribuição de água potável. O que é que nos podem passar como dados? Perguntou o internauta Ambrósio Pedro. Bom, de facto, o grupo parlamentar da UNITA, quem coloca a pergunta tem estado a acompanhar a dinâmica do grupo parlamentar da UNITA. Ao nível da estrutura parlamentar, nós temos tido jornadas parlamentares. E nessas jornadas parlamentares, uma das coisas que temos estado a privilegiar na ação do deputado, para além da constatação modo vivendi da nossa população, mas também na nossa bagagem levamos também algum suporte de apoio que não serve para todos, mas para aquelas pessoas mais necessitadas. Por exemplo, estive no Cunene este ano. Este ano estive no Cunene, já no âmbito das jornadas de campo do deputado. Juntei-me a um grupo de deputados do Namíbia. Eu falo concretamente do deputado Ongo e do deputado Sampaio Mokanda. Na nossa delegação éramos duas pessoas, quem fala que está aqui e o deputado Kanjamba, que coordenou a própria delegação. O que vimos no Namíbia, aquilo é lastimável. O que é que foi visto no Namíbia? O que vimos no Namíbia, primeiro,
não era a questão da seca, mas a questão da fome. A fome no Namibe está num nível que se o governo não parar e pensar, pode surgir, pode acontecer algo que depois todos nós seremos chamados para opinar. Vimos isso, para além da fome, também a escassez de água nos bairros. Nós tivemos que, no âmbito da responsabilidade do deputado, tivemos que ir num certo bairro, o nome já me passa, onde fomos fazer a distribuição de água. As populações já estavam há 2, 3 meses sem água. E populações que, para ter água diariamente, é preciso que os caminhões, façam um garimpo de água para ajudar aquelas populações. E a água comprada já num preço muito alto mesmo. Não consigo perceber num país como o nosso, que há alguns anos a ONU fez algum relato dizendo que Angola era o 39º maior mercado de água engarrafada do mundo. Bom, a questão aqui não é o que a UNITA fará. A questão aqui, o que o povo pensa. O que o povo pensa para o país, que é o país de todos nós. A responsabilidade da alternância do poder não é responsabilidade exclusiva da UNITA. É responsabilidade exclusiva do povo angolano. Portanto, o povo é quem deve decidir. Se o povo acha que o estado atual do país conforta os seus desejos, ou conforta o pensamento que gizou para o futuro das novas gerações, estou a falar dos filhos, os filhos vão ter depois os netos para os pais, se isso lhes serve, então que não haja mudança, alternância do poder. Mas se acha que o estado atual, conforme o país está desencaminhado, conforme o país está sem norte, está sem rumo, exige dos angolanos, digamos assim, parar no tempo, pensar, não é isso, e dar assim, um veredito que dê soluções viáveis para o futuro das novas gerações. Então, a expressão aqui não é a UNITA que deve ter a exclusividade da responsabilidade. É o povo angolano, é o povo que deve votar na alternância do poder. Pegar quem não está em conformidade com o bem-estar, não só do país, com o bem-estar da sociedade. Colocou no seio da sociedade miséria, pobreza. Ontem ainda passei aqui no Quilame, encontrei pessoas no contentor a esfoliar aqueles sacos plásticos amarrados no contentor para você retirar-se ali alguma coisa para comer. Mas se alguém olhar para esse tipo de comportamento, o país tem que fazer alguma coisa. E quem deve fazer isso? É o povo, não é a UNITA. A UNITA por si só não vai representar a vontade popular, digamos assim, no voto. Tem que ser o voto a representar, tem que ser o povo a representar a sua vontade nas urnas. Neste caso, banindo o MPLA do poder. Só assim que poderemos ter um país próspero, um país que valoriza o angolano, um país que tem o angolano como ponto de partida e seu ponto de chegada. Muito bem, a resposta colocada pelo internauta Silvano Ouro Precioso, espero que continue aí do outro lado a nos acompanhar, mas também temos uma outra questão que foi colocada, o Carlos Aurélio questionou, o que dizer das denúncias sobre o garimpo da água em Luanda e o negócio das cisternas. Carlos Aurélio. Bom, é uma pergunta interessante. É interessante e fico feliz porque há dias eu fui passeando por esses bairros aqui de Luanda, em áreas de difícil acesso. De facto, é nossa missão enquanto deputado, fazer a avaliação do barômetro social, ver em que condição o cidadão vive. Eu andei por ali, de facto, e pude constatar um dado curioso. Passei no Kifangondo, os caminhões que eu encontrei no Kifangondo maioritariamente são dos dirigentes do MPLA.
que fazem garimpo. Estão ali generais misturados, diretores provinciais, não é? Outras pessoas não querem dar a cara, colocam os sobrinhos, passam à frente. São eles que estão a fazer isso. Eu fui a uma fazenda de um colega, de um amigo. Eu fiz questão de perguntar, mas então esses caminhões estão aqui aos montes, é o quê? Se o governo gizou em 2007 um programa de, como é que chama isso? Água para todos. Em junho de 2007, água para todos. E em vez de ser água para todos, agora estamos a encontrar cisternas em grande escala a vender, a garimpar a água em todos os bairros. E essas cisternas nem são fiscalizadas, nem são, digamos assim, não são fiscalizadas porque são dos manda-chuvas do país. Essas cisternas vendem água 24 sobre 24 horas. Inclusive, esse garimpo d'água não está só no Kifangori, está nos bairros também. Foram criando assim quintais fantasmas, não é? Onde foram fazendo desvio de condutas, onde muitas cisternas abastecem 24 sobre 24 horas. À luz do dia. Depois, o mais sensato é que o polícia passa ali, não questiona, afinal, essa água está sendo retirada de um quintal para encher um reservatório de 15, 20 mil litros. É de quem? Esse carro é de quem? Quem é o dono do quintal? Então ficam num ambiente de amiguismo, porque dali também tiram alguns dividendos. Muito bem, os deputados têm o poder também de fiscalizar. Esta é uma situação real que ocorre no nosso país. O que é que falta para ser fiscalizado concretamente? Bom, como sabe, caro jornalista, nós os deputados e já encontramos essa restrição de fiscalização na Assembleia Nacional, que foi proposta de um grupo de deputados do MPLA a sugerir já nos mandatos anteriores que o deputado não pudesse fiscalizar os atos do governo. Mas por quê? Pronto. Que bancada? É a bancada do MPLA, estava a falar a bancada do MPLA. Nos mandatos passados. E este fim-capé continua a ter prevalência até hoje. Então, é preciso que a Assembleia Nacional desempenhe o seu real papel. É preciso que o deputado tenha espaço, não é? Que a Constituição lhe reserva. Mas nós não temos isso, que o próprio regimento interno tem, mas estamos a encontrar um impasse, porque existe uma resolução que impede o deputado de fiscalizar. Portanto, é complicado num país que se diz democrático de direito. E ali pode-se compreender que as instituições públicas estão sequestradas por um partido que não quer que a saúde governativa seja evidente. Portanto, mais uma vez, eu vou apelando à consciência das pessoas, não basta colocar as perguntas, mas é preciso que, do que nós vamos deixando como contributo, não é, seja retransmitido em outros fóruns, e levarmos a consciência do cidadão e em 2027 editarmos as regras. Isso não pode estar a continuar assim, num país democrático de direito. Portanto, fico satisfeito por ele ter colocado, o internauta ter colocado essa pergunta, que depois nos remete a todos nós num papel de grande reflexão para ver se o povo angolano consiga caminhar rumo a um futuro promissor. Muito bem. O panafricanista Isidro Fortunato também deixou aqui a sua pergunta. Ele quer saber como está a província de Cabinda em termos de infraestruturas. Bom, eu sou natural de Cabinda, apesar de estar há um ano que não vou para lá, mas apesar do tema de hoje é diferente da pergunta que coloco, mas é sempre bom dizer alguma coisa. De facto, Cabinda é uma província que é vítima da má governação. Uma província que é vítima da má governação e é uma província que até a data presente ainda o sangue verte por força das armas. Portanto, imaginem uma província nessas condições em que todos os governadores nomeados para a província de Cabinda não conseguem gizar política de desenvolvimento local. São dirigentes dependentes de ordens superiores. E Cabinda praticamente ficou uma lavra
Uma lavra onde todo o dirigente quiser enriquecer-se ilicitamente, não é? E se for da confiança de quem governa o país, onde é indicado. Portanto, não há nenhum desenvolvimento em Cabinda. Cabinda precisa de uma revolução social. Aliás, a manifestação da população de Cabinda na fase eleitoral de 2022 foi em resposta às várias intempéries negativas que o Estado angolano foi desenvolvendo a nível local. Portanto, aqui quero já aproveitar, parabenizar o povo de Cabinda, deu uma lição ao MPLA, mesmo assim o MPLA não aprende. O país está estagnado, as estradas estão todas esburacadas, as infraestruturas dominantes na província são as da época colonial. Não teve nenhum progresso em termos de infraestrutura. Não teve. Bom, recebemos mais uma outra questão aqui no WhatsApp. O internauta Martinho Itatala escreveu: se fosse Ministro de Energia e Águas, por onde começaria para tornar a água acessível ao desenvolvimento dos angolanos? Bom, Martinho Itatala. a pergunta é interessante, de facto. Apesar de não ser técnico, engenheiro nessa área, mas do que tenho como sentimento, não é? Um sentimento humano e sobretudo, por aquilo que eu tenho visto ao viajar pelo país inteiro. E talvez a primeira coisa a fazer seria um levantamento a nível nacional, ver, digamos assim, onde podemos multiplicar em grande medida infraestruturas do setor de energia e de água. Portanto, ninguém sobe de dia ou noite e faz, mas quem já está há mais de 4 anos teria alguma coisa a dizer. Portanto, a solução passa exatamente primeiro fazer uma investigação, um levantamento e dos locais onde os locais mais afetados em termos de distribuição da água e da energia, e depois dar solução. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é investir em recursos humanos. Não basta colocar infraestruturas, não basta colocar água e energia, mas é preciso ter recursos humanos que vão fazendo a monitorização desses serviços, que vão acompanhando, digamos assim, o desenrolar de toda a atividade em volta deste setor. Portanto, é por ali. Mas o que acontece é que as medidas são gizadas num gabinete, alguém que não foi ao terreno para ver quais são as prioridades, o que o povo quer. Aliás, nisso tem tido uma ressonância do meu lado, uma ressonância, digamos assim, das várias citações do Dr. Savimbi. Não é? Quer dizer, governar é fácil. É só procurar saber, junto do povo, qual é a prioridade. Queres o quê? Queres água? Dá-lhe água. E não é isso Queres energia? Dá-lhe energia. Não é isso que tem acontecido? Não é isso que tem acontecido. O que ocorre neste momento é que quem está a dirigir a pasta ministerial está no gabinete. Está no gabinete onde ele traça as políticas provinciais, políticas municipais, políticas comunais no fórum do distrito, mas não conhece a realidade local. E tudo ocorre por quê? Porque o chefe está ali com o casaco de chefe, não está com o casaco de dirigente. O casaco de dirigente desce até aqui na camada mais desfavorável, e tentar fazer um levantamento, digamos assim, que lhe dê um horizonte do que deve fazer e o que não deve fazer. Portanto, passa por ali. É preciso, primeiro, fazer um levantamento, investigar o que é prioritário, e investigar as zonas mais afetadas na distribuição de água e tentar mitigar, digamos assim, a procura. Muito bem. Sr. Deputado, há uma situação que ocorre aqui no nosso continente, por exemplo, Cabo Verde é um país sem rios, mas com a dessalinização
garante água potável para cerca de 80% da população. Estamos a falar de um país que é ilha, não é? E nós, Angola, somos ricos, como disse no início, né? nas suas primeiras palavras, nós temos um país que é rico hidrograficamente. Que lições podemos tirar de Cabo Verde para implementar aqui no nosso país? Bom, Cabo Verde é Cabo Verde, todos nós conhecemos, é um país que é banhado pelo mar, em todos os seus sentidos, norte, sul, este, oeste. Mas Angola não justifica. Temos o mar, mas temos mais rios. Angola tem muitos rios. Então, eu que tenho muitos rios, estou em condições de abrir um canal para um país vizinho, e o país vizinho consegue fazer a gestão, não é, da água que recebe da Angola para o seu povo, e por que não os angolanos fazerem o mesmo com o seu povo? É aquilo que eu disse no princípio. Aqui a questão não é porque o país não tem recursos financeiros para criar mecanismos de fazer chegar água até o cidadão. Não é. É mesmo a falta de vontade política. Porque eles ganham com isso. Havendo escassez de água, eles vão movimentar os caminhões para a venda de água. E quem lucra é o dirigente, que é dono do caminhão, em detrimento do sofrimento do próprio povo, que é o dono desses recursos. Existe um pequeno grupo que ganha todos os dias, não é? Enriquece-se ilicitamente todos os dias e ninguém cobra nada. E sob o olhar atento do Ministério Público, tá vendo? O Ministério Público num silêncio total. Mas nos outros países, nós temos um exemplozito. Veja só o caso das gêmeas em Portugal. O caso das gêmeas envolve até o presidente para audição, uma CPI junto do Parlamento. Mas em Angola você consegue fazer isso? É impossível. É impossível. O mínimo que podem fazer é trazer um ministro, as perguntas já estão devidamente formatadas, o ministro já tem as perguntas, já vem também com as respostas. Então, nós estamos num país cujos dirigentes não são sérios, meu caro jornalista, não são sérios. Portanto, é importante que essas perguntas sejam colocadas, para que as pessoas também buscarem um juízo de valor do que estamos aqui a dizer. E se lhes servir, então também sejam portadores, não, ou retransmissores para outros fóruns de debate. Portanto, precisamos de mudar o quadro social do país. Bom, o presidente angolano promete água potável a 10 milhões de habitantes em Luanda até 2027. João Lourenço visitou na terça-feira, 2 de julho, o projeto Quilonga Grande. O presidente de Angola considerou incompreensível que um número tão elevado de pessoas não tenham água. O presidente não compreende esta situação. Qual é o comentário do senhor deputado sobre esta promessa feita pelo Presidente da República que até 2027 cerca de 10 milhões de habitantes terão água potável? Eu acho que essa afirmação é grave do Sr. Presidente. O Sr. Presidente está quase no fim do seu mandato. Ele tem mais 2 anos e meio, o mandato dele termina. É grave. Quando diz que não compreende, quem nomeia afinal o ministro? Quem nomeia o governador? É o Presidente da República. Essa afirmação é muito grave. Repare, caro jornalista, em julho de 2007, o presidente José Eduardo Santos de Memória, não é, fez também as mesmas alegações, que esse projeto Água para Todos vai servir para 10 milhões. Na altura, Angola tinha, em 2007, estávamos aí no número de habitantes a rondar entre 10 a 11 milhões de habitantes. Não é? Isso foi em julho de 2007. E em julho de 2024, o outro presidente do mesmo partido também vem com a mesma promessa e com o mesmo o mesmo número de habitantes que o outro evocou no passado. Então, se em 2007 foi concebido esse projeto, passados esses longos anos, em 2024, faltando 2 ou 3 anos para 2027, que termina o mandato dele, consegue-se fazer?
Isso é um projeto. 2027 para 2024 são quantos anos? Podem me ajudar? São 17 anos. Em 17 anos não consegue distribuir água até quem está lá onde não existe infraestrutura, tal como vou me socorrer na afirmação do senhor ministro João Batista Borges, ministro Borges. de Energia. Sim, são 17 anos. Agora, em menos de 3 anos, consegue fazer isso? É impossível. É uma afirmação muito grave. E esta afirmação dá razão, nós da UNITA, não é? Instauraram um processo de destituição do presidente João Lourenço, que está a mentir o povo. O presidente está a mentir o povo angolano. Está a mentir. O que você não fez em 17 anos, não consegue fazer em 3 anos. É mentira. E o povo que não cai nessa rasteira. Porque o que acontece? Eu acompanhei alguns anos para cá. Alguém foi inaugurar um fontenário. Encheram um reservatório. A água, depois da inauguração, quando o chefe saiu, atrás levaram um reservatório e ficou sem água até hoje. Isso aconteceu mesmo cá em Luanda. Portanto, existem vários episódios negativos, não é? Que esvalam na incompetência governativa. Nós estamos perante um governo incompetente, que não consegue dar soluções até problemas pequenos. Muito bem. Senhor Deputado, qual é a relação entre a escassez da água e a desigualdade social? Eu penso que já fiz essa reflexão no princípio, quando tocamos na questão da seca e da fome. Eu acho que as duas condimentam-se. A relação digamos assim, eu diria ser simétrica, porque uma condiciona a outra. Não havendo água, não é? Automaticamente traz quê? Propicia um espaço para a fome. Então os dois se complementam. Portanto, não há nenhuma diferença. O que deve haver aqui é o Estado angolano, já indo na pergunta do internauta, o Estado angolano criar mecanismo para que esses dois elementos não se cruzem. Porque quando se cruzam esses dois elementos, não é? É mesmo para destruir o país. É para destruir o tecido social do nosso país. A seca traz fome. A fome promove a miséria. Não é isso? E a miséria, o que faz? Dilacera gerações. Mata o futuro das gerações. Portanto, o internauta, para um bom entendimento, aqui não há nenhuma diferença. É a mesma coisa. Os dois se condimentam. Muito bem. Bom, vamos avançar. Senhor Deputado, vamos falar um pouco sobre os trabalhos na Assembleia Nacional, quais as leis que estão em discussão e o que pode partilhar com a nossa audiência. Bom, já tivemos algumas leis que passaram. Tivemos a lei contra o combate ao vandalismo de bens públicos, e depois a outra já na introdução deste podcast, né? Conversa com o deputado, uma passagem de uma minha intervenção na Assembleia Nacional, mas atualmente está em debate a questão da divisão político-administrativa do país. Estará em debate. E depois também a proposta de lei sobre a segurança nacional. Portanto, são as matérias que estão, neste preciso momento, em sede da Assembleia Nacional, para o debate na especialidade. Para o primeiro elemento, é uma narrativa de distração. Essa divisão político-administrativa. É uma distração para não se realizar as eleições autárquicas antes de 2027. Por que eu falo que é uma distração? No leque das recomendações que a própria lei evoca, se formos ao rigor do cumprimento, aquilo pode nos levar a 4, 5, 6, 7 anos. E as eleições autárquicas nunca serão realizadas. Imagine mapear o país. Será que de 75 até hoje o MPLA não conhece os limites dos municípios? Não conhece os limites das comunas? Ele conhece. Essas são manobras dilatórias. É para fugir nas autarquias, antes das eleições gerais. Porque eles sabem que com as autarquias, a alternância em 2027 pode ser possível. E, aliás, com a experiência das eleições passadas,
notou-se que o MPLA não ganhou. Perdeu mais de 50% dos municípios para a oposição. Mas prevaleceu as manobras engendradas por eles. E continuam no poder. E são as mesmas pessoas que vêm agora com essa divisão política administrativa. Isso apenas é para dividir o eleitorado. O MPLA o que quer fazer, ele tem de ser claro, dizendo que não, é como perdi em alguns municípios, a nível do país, e é a maioria dos municípios. Então, deixa eu escolher, nessa divisão política administrativa, municípios que vão me servir de barômetro para a manutenção do poder. O que significa, lá onde a oposição derrotou o MPLA em 2022, esses municípios ficam preteridos, não é? E prioriza os municípios lá onde ele passou, em 2022, para servir, como eu dizia, de barômetro, de antecâmbio para as eleições que podem vir futuras, não? Eleições gerais. Portanto, ele sabe que nesse ambiente que o país está, da má gestão do presidente da República, João Lourenço, que é o titular do Poder Executivo, é o único que podemos culpar. Os outros são auxiliares que obedecem à ordem dele. Ele é o único que podemos culpar. E com a elevação da consciência popular, não é? Eles já se aperceberam, já têm os resultados antes mesmo da chegada das eleições gerais. Eles já sabem que não vão passar em 2027. Então, precisam primeiro fugir das eleições autárquicas, não é? Para ver se em 2027 venham engendrar novas manobras, que não vai acontecer. Hoje, o estado político e social do país é evidente. Até uma criança já sabe que passa necessidades por conta de alguém que geriu mal os recursos do país. Por conta de um partido que, para além de gerir mal os recursos do país, sequestrou as instituições para não terem voz. Não terem voz de repreender ou destituição desse presidente. Portanto, nós estamos neste imbróglio que é preciso que o país, e volto aqui a dizer, pare e repense. Se queremos um país próspero, que traga um futuro melhor para os angolanos, então, aqui, temos de olhar para 2027. Em 2027, dar-se um castigo máximo, não precisa ir pela violência, é mesmo pela via do voto. A arma mais poderosa do mundo é o voto. Que elege governos e que destitui também governos. Portanto, são assim. Nós não podemos estar estagnados tal como está o Moçambique. Nós temos de seguir o exemplo do Cabo Verde, em que os líderes, em que os governos mudam de eleição em eleição, em função das políticas que cada governo o for a desenvolver para o bem ou para o mal da sua sociedade, do seu povo, do seu país. Portanto, nós precisamos. O angolano tem de chegar até este ponto para evitar, digamos assim, as lamentações constantes. Você vai nos bairros, até os povos militantes do MPLA reclamam. Vão lamentando sobre a má gestão do país. Se o militante está a lamentar, e o povo faz o quê? O povo tem que dar solução. E solução é 2027. Votar na UNITA e no seu presidente, presidente Adalberto Costa Júnior, porque vai ter que continuar. Ele concebeu um projeto que todos estamos a seguir e que está a galvanizar o ambiente político e social do país. É preciso olhar também para este aspecto. Muito bem. Bom, nós estamos a receber muitos comentários nas nossas páginas, quer UNITA Parlamento e no canal Juventude Avante. Indira Albano escreveu: a conversa com o deputado Júnior Lembe está boa. E continuou num outro comentário: meu canal favorito. Os seguidores do Gangsta 77 escreveu: a conversa está saudável. O NG escreveu: ligado. O Bonsebas Lusuali escreveu: avançar é avançar.
O NG escreveu uma vez mais Força Canal da Juventude, o Gensa escreveu Força, Panafricanista Isidro Fortunato deixou as suas questões, quer saber como é, em termos de infraestruturas, como está a Cabinda, e também deixou mais uma outra questão, qual a avaliação faz da governação de João Lourenço desde que tomou o poder em 2017. Essa questão vou deixar para o final, em gesto de conclusão, para o deputado poder responder. A Amélia Judita Ernesto escreveu pergunta pertinente: país sem rio, com água, país com tantos rios, nem água limpa, para não se falar de potável. O panafricanista Isidro Fortunato escreveu: aposta nas redes sociais, essa dinâmica está muito boa. A Joana Clementina escreveu acompanhando o podcast Avante. E escreveu num outro comentário: Cota Gringo Júnior representa bem a província de Cabinda. Enfim, são estes comentários que nós temos aqui na página, no canal Juventude Avante. No UNITA Parlamento temos o Mário Ecolelo, que escreveu: estamos ligados a partir da República da Namíbia. O Razão Miguel Semédio escreveu: Lunda Norte, Lucapa, estou em sintonia. O Mimoso Silvano Fátima Ndeliemon, espero eu ter pronunciado corretamente o seu nome, escreveu: estou ligado a partir do Ambo. E o Gabriel Manuel Sessoko Manela escreveu: Benguela é a banda. Portanto, são estes comentários que nós recebemos e queremos agradecer muito o carinho da sua audiência, o seu comentário. O não menos importante que o nosso internauta pode nos ajudar a fazer é partilhando a nossa emissão, para que outros possam também aqui poder participar. No WhatsApp, o Pedro Chicola, o Mateus Domingos, o Carlos Aurélio, o Silvano Ouro Precioso escreveram também para nós. São muitos comentários. De facto, o Conversa com o Deputado está a crescer. E em gesto de conclusão, e também interligando esta questão do internauta panafricanista Isidro Fortunato, que avaliação faz da governação de João Lourenço e que últimas palavras pode deixar em função do tema que nós estamos a abordar hoje? Bom, é uma pergunta interessante e uma das é a mais favorita para mim enquanto político. A avaliação que faço de João Lourenço é zero. Mas é zero mesmo. Zero por quê? Zero porque... Não está a ser muito rigoroso? Zero porque tanto no primeiro mandato como no segundo mandato, todas as promessas feitas, nenhuma delas cumpriu. Não cumpriu. Não cumpriu nenhuma promessa o Presidente da República. Portanto, eu sou daquelas pessoas que, respeitando o Estado Democrático de Direito, digo o seguinte: se o presidente João Lourenço fosse coerente intelectualmente, fosse coerente politicamente, ele já devia ter abandonado o poder. Ele não está em condições para governar esse país. Não está. Essa questão que eu vi aqui, logo na introdução das contratações simplificadas, viola escrupulosamente, escrupulosamente a Constituição. O presidente faz das suas o que ele quiser fazer da Angola. Está a entender? Sou jornalista. As empresas que são beneficiadas na contratação pública, que é direta, que ele faz de forma direta, sem passar por um concurso público, de forma direta o faz, são empresas dos familiares, dos amigos, do partido. Não dá espaço para alguém que não está nesse convívio do partido, que é o privado. Não dá espaço. Portanto, são milhões e milhões de dólares em cada projeto. São canalizados para os amigos do partido. E depois aquilo faz retorno para o próprio partido. A sociedade não pode estar refém de um partido ou de um presidente. A sociedade, repito, não pode estar refém de um partido ou de um presidente. A sociedade angolana deve reagir. Ele selecionou empresários da sua conveniência. Aqueles que comem na mesa dele são da sua confiança, em detrimento da maioria, não é? Que absorve a mão de obra angolana. Hoje temos milhares e milhares de angolanos no desemprego, por conta dessas más políticas, não é? Que só estão a destruir o nosso Estado
social. O tapete social está totalmente desestruturado. Então, é preciso reconstruirmos esse tapete social. E a reconstrução passa pela derrota do João Manuel Gonçalves Lourenço em 2027. Já que está a fugir às autarquias, colocou uma lei para tentar servir como manobra de diversão, enquanto ele faz os cálculos se pode o partido continuar ou não no poder. E nos levar para um rumo que não é próprio para um país que se diz democrático de direito. Então, a minha avaliação é negativa. Para mim, os 2 mandatos de João Lourenço não representam nada em termos de desenvolvimento econômico do país, em termos da dinâmica das estruturas democráticas. Não representa nada. Portanto, o presidente devia demitir-se desse cargo. Ele não está em condições.